falar? Pode falar agora. Pode ligar? É rapidinho. Alô? Você tá procrastinando uma tarefa e por isso veio escutar esse podcast? Porque se sim, vai completar a tarefa, depois você volta. Gente, a procrastinação é uma das principais dores que eu percebo na minha comunidade. Me marcou muito que no fim do ano passado, na virada de 2024 para 2025, eu abri uma caixinha de pergunta no Instagram perguntando o que você quer deixar para trás, o que você não quer que vá com você para 2025. E eu fiquei chocada com a quantidade de respostas falando a procrastinação. Confesso que, nesse episódio, eu não vou poder me identificar muito. Falar, eu sei, eu também sou assim, eu entendo. Tamo aqui, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Porque eu não sou uma pessoa muito procrastinadora, sabia? E aí, eu tive a ideia justamente de fazer o episódio para conseguir colocar em palavras, talvez, a forma que eu penso. O que me faz não procrastinar. E eu já vou começar o episódio assim, que é uma forma de mudar a mentalidade de vocês, talvez. Olha só, eu sou uma pessoa ansiosa, digamos assim. Eu gosto de cumprir as minhas tarefas logo, porque senão eu fico pensando nelas por muito tempo. Então, o que acontece? Eu não tendo a procrastinar porque eu sei que se eu ficar prorrogando uma atividade que eu tenho que fazer, eu não vou sossegar, eu não vou ficar calma. Eu vou ficar muito ansiosa, muito nervosa, pensando naquilo. Eu não vou conseguir relaxar e assistir a uma série. Eu não vou conseguir relaxar e ficar rolando o feed do Instagram, do TikTok, se eu não responder aquele e-mail, se eu não ir treinar, se foi isso que eu tenho me proposto a fazer. Então, essa gratificação imediata que a gente busca quando a gente procrastina, né? Que é ficar de boa ali, prorroga o chato pra fazer algo legal. Eu não consigo curtir esse legal, porque o meu foco é muito mais na gratificação do longo prazo. O meu cérebro, por alguma razão, é condicionado a pensar na gratificação do longo prazo, sabe? Então, eu falo, meu Deus, eu quero me livrar logo. Eu quero fazer tudo pra depois eu tá com a minha mente completamente limpa, relaxadíssima e ficar de boa na lagoa. Inclusive, eu acho que esse episódio vai ao ar no fim de setembro. Sabe que dia eu tô gravando ele? Vou te contar. Os meus hacks. Eu tô gravando dia 29 de agosto. Todos os episódios estão gravados. Todos os meus vídeos das redes sociais estão gravados pra setembro. Ou seja, o oposto da procrastinação, né? Você tá ouvindo, tipo assim, o que essa querida tá querendo acabar comigo falando que ela é a não procrastinadora? Mas sério, gente, realmente, eu tô querendo explicar pra vocês como é bom não procrastinar. Agora eu tô, tipo, livre. Agora eu posso ficar de boa, sentada no sofá, olhando pro teto. Entende? E muito mais relaxada. E claro, existem alguns lados negativos também de não procrastinar e de ser assim, ansiosa como eu sou. Eu lembro que na época de escola, eu era a pessoa que acabava a prova mais rápido. Que entregava, tipo, um projeto, um trabalho. Tinha 2 semanas pra entregar. Eu entregava no dia seguinte. Aí depois eu vi a minha amiga super nerd, inteligentona. O projeto dela tava muito melhor do que o meu. Tinha tido uns insights que eu não tinha pensado. Eu pensava, pô, se eu tivesse visto isso antes, eu podia ter adicionado isso no meu. Mas não, já entreguei. Ansiosa. Mas enfim. Dito isso, é muito importante a gente pensar em tudo na vida, justamente nessa gratificação a longo prazo. Mas hoje a gente tá cada vez mais imediatista e pensa só no agora, no prazer do agora. A gente tá buscando recompensas imediatas, sabe? Aquela boa e velha busca por dopamina barata. A gente se preenche de prazer imediato, raso, rápido, tem um pico de dopamina, mas o que depois acontece? Essa dopamina despenca. E aí a gente quer o quê? Que ela eleve de forma rápida de novo. E aí a gente busca outra recompensa. E a recompensa nunca vai vir de fazer aquela tarefa chata, né? E sim de fazer as coisas que provavelmente a gente não deveria estar fazendo. Mas aí, quanto mais a gente fica nesse ciclo de pico e queda de dopamina, buscando gratificação instantânea, mais difícil fica de enfrentar as tarefas chatas, que não vão dar dopamina pra gente. Eu ouvi um episódio daquele Andrew Huberman, do Huberman Lab, que ele tava dando uns hacks desse jogo de dopamina. Como você pode hackear esse sistema ao seu favor. Então ele fala que depois desse pico, né, dessa alta de dopamina, a gente acaba sentindo essa inércia, essa queda. E aí, o que ele propõe por isso é você causar
por livre e espontânea vontade, uma situação mais desconfortável do que a tarefa que você tem que fazer, do que o que você tá procrastinando, entendeu? Pra meio que chacoalhar o cérebro. Então, por exemplo, aqueles banhos gelados. É uma experiência fisicamente bem desagradável, né? Convenhamos. Mas aí, ela vai desencadear uma resposta fisiológica que vai elevar a dopamina de forma sustentada, que não é uma dopamina rápida e barata. E aí, esse choque do frio vai colocar sua mente em alerta. E depois de ter passado por isso, a tarefa que você estava procrastinando, evitando, já não vai parecer tão horrível assim, porque você já enfrentou uma coisa horrorosa, aquele banho gelado. Então, claro, não é só banho gelado, né? A forma de vencer a procrastinação. Mas o princípio por trás dessa dica eu achei muito interessante, que é meio que mudar o seu estado físico, mental, reconfigurar o cérebro temporariamente para aumentar a disposição de agir. Tipo assim, o pior já foi, eu já fiz uma coisa horrorosa, isso aqui tá fichinha. Por isso que treinar de manhã causa isso, de certa forma. Quando você faz exercício pela manhã, você fica muito mais propenso a vencer os outros leões do dia, porque você já venceu um leãozão. Mas é isso, procrastinar também tem muitas razões emocionais. Não é simplesmente preguiça. E eu identifiquei as 5 principais razões, tá? Vê se você se identifica com alguma delas. A primeira é o medo do fracasso. As pessoas, às vezes, evitam começar alguma coisa porque elas não querem nem dar a chance, a possibilidade de não serem capazes de cumprir aquela tarefa, de ser muito difícil, de não atingir um resultado esperado. Faz sentido aí? E isso, às vezes, não só tarefas, né? Mas quantas pessoas não procrastinam sonhos, planos, por essa razão? Segunda coisa, a ansiedade que antecipa a ação. Às vezes a gente fica preocupado demais com a dificuldade ou estresse da tarefa. Você fica, sofrendo por antecipação. É aquela coisa que você pensa o quão horrível vai ser, fica confabulando sobre aquilo antes mesmo de acontecer. De novo, isso acontece comigo, confesso, na academia. Quando eu falo, hoje eu vou fazer 30 minutos de aeróbico. O sofrimento antes, antecipado até eu subir na esteira ou na escada, é muito pior do que o ato em si. Mas essa ansiedade antes faz a gente querer evitar o ato. Terceira razão, perfeccionismo. Muitas pessoas têm medo de entregar algo abaixo do ideal, do perfeito, e fica adiando a tarefa por achar que ainda não está pronto. A gente já teve um episódio sobre isso, onde a gente fala que estar pronto não existe. A gente fica pronto fazendo. Então, essa razão é meio que uma ilusão, né? Quarta razão, tédio e frustração. Gente, a gente odeia o desprazer. Quando a tarefa é chata, a gente foge dela para não sentir o desconforto. Por isso que o hack do Huberman super funciona. Mete um desconforto ainda maior antes, logo que aquilo vai virar fichinha. E, por fim, a última razão é, às vezes, resistência. Tem gente que adia tarefas quase que como um protesto, um ato de rebeldia contra alguma coisa que você deveria fazer, sabe? Principalmente quando te mandam, quando é algo do trabalho, quando é algo da escola, da faculdade. Algumas pessoas sentem essa resistência ao serem instruídas, forçadas a fazer algo. Então é isso. Procrastinar acaba sendo uma forma de se proteger de uma dor. A gente não procrastina necessariamente por preguiça, mas por medo. Medo de falhar, medo de não ser bom o suficiente. Só que esse medo cobra muito caro depois, porque acaba te gerando sentimentos ainda piores. Que é o que eu disse, né? Que eu sinto muito o medo do sentimento que vai vir no futuro, que é o sentimento de culpa, de vergonha, de frustração, porque você não fez, porque você não cumpriu. Esses medos são tão fortes pra mim, que são os que vêm depois, são os medos do longo prazo. E quando você pensa neles, quando você coloca o foco neles, você procrastina menos. Pronto, mas agora que você sabe por que você procrastina, eu trouxe umas dicas para você parar de procrastinar. A primeira delas é, comece pelo mais difícil. Inclusive tem um livro que chama Eat That Frog, Coma Aquele Sapo, que fala exatamente como você tem que se livrar da pior coisa antes. É um livro, inclusive, sobre procrastinação.
Porque, gente, se a primeira coisa que você fizer no dia é engolir um sapo, nada pior vai acontecer no resto do dia. Tudo vai parecer fichinha. Querendo ou não, vai em linha com o hack do Huberman. Segunda dica: quebre em microtarefas. Às vezes a gente procrastina algo porque a gente acha que aquilo vai demorar muito, que aquilo é grande demais. Até assusta, né? O quão complexo vai ser. Mas se você quebrar em tarefinhas pequenas. Eu faço isso, inclusive, para gravar o podcast. Eu falo, hoje eu vou definir os temas para esse mês. Amanhã eu vou escrever o primeiro roteiro. Depois de amanhã eu vou gravar o primeiro roteiro. E você vai quebrando em microtarefas. Existe uma técnica que chama técnica Pomodoro, que é muito legal. Eu faço muito isso para focar. Basicamente, é uma forma de você gerir o seu tempo e focar. Então, você coloca um cronômetro de 25 minutos e, durante esse tempo, você só foca nessa tarefa. Aí, quando os 25 minutos terminam, você faz uma pausa de 5 minutos. Nessa pausa, você levanta, bebe água, respira. E aí, depois da pausa, você começa outro Pomodoro de 25 minutos. Então, isso ajuda muito, porque em vez de você pensar, pô, vou ficar horas fazendo isso, você vai pensando aos poucos, vou ficar só 25 minutos. A terceira dica, que anda em linha com a técnica Pomodoro, são recompensas pequenas. Nesses 5 minutos, por exemplo, ou enfim, se você fizer pausas maiores, não usar literalmente a técnica Pomodoro, nas pausas que você fizer, se dê recompensas. Então, quando você terminar de estudar um capítulo, você vai tomar um cafezinho, ouvir sua música preferida. Quase que aquela cenourinha que a gente dá pro coelho, sabe? Pra manter a motivação. Porque nosso cérebro sabe que não vai ficar só no esforço sem prazer. Já já vai ter um prazer. Mas claro, muito importante aqui, que esse prazer, essa recompensa pequena, não pode ser aquilo que vai te fazer procrastinar. Então não dá pra esses 5 minutos serem rede social. Se isso for seu calcanhar de Aquiles, sabe? Tente escolher outra recompensa. Um cafezinho, um chocolatinho, uma ligação pra alguém rápida, sabe? Você pode até escutar meu podcast, na verdade mesmo, porque os episódios são tão curtinhos, não são 5 minutos, mas dá. É uma boa recompensa. E você ainda tá agregando a sua vida. E por fim, ajustar o seu ambiente, limpar o seu ambiente. Quanto menos distrações, melhor. Você tem que facilitar a produtividade, sabe? Reduzindo tentação. Então, se o celular fica pipocando em cima da mesa, cheio de mensagem, cheio de notificação, coloque ele em outro cômodo. Coloque ele numa gaveta. Retire distrações, televisão. O ambiente tem que estar propício para sua produtividade, sabe? Mas é isso. Independente dessas dicas, é muito importante entender que esses truques não vão substituir você enfrentar as causas profundas da procrastinação. Você pode aplicar todas as técnicas de gerenciamento de tempo do mundo, mas se você não vai abordar as crenças, as emoções que alimentam sua ansiedade, seu medo de falhar, sua vontade incontrolável de evitar a dor, o desconforto, não vai adiantar, tá? Então essas estratégias ajudam, mas é muito importante você se conhecer. Pratique o autoconhecimento. Entenda o que te incomoda tanto, por que você sente o que você sente. Tem muito a ver com emoção. Então é preciso olhar para dentro, entender seus medos, entender o que te faz agir assim. Porque é isso, vencer a procrastinação não é só produzir mais, fazer a tarefa, mas se conhecer, evoluir, viver mais alinhado com as suas prioridades, com o seu propósito, cumprir com o que você se propõe. E aí, fez sentido pra você? Semana que vem eu te ligo de novo e assim que eu desligar, vai fazer aquela tarefa que você estava procrastinando. Beijo! Esse programa foi produzido por Waffle.